Muito bem, bom dia, ouvintes da Futura FM 106,9. Eu sou Paulo Renato, muito feliz de estar de volta com vocês aqui no programa Sala VIP, que a gente tinha começado um pouquinho antes da pandemia, daí chegou a pandemia, achamos por bem suspender o programa e agora, com um pouquinho mais de segurança, a gente retoma esse programa que vai trazer toda quinta-feira, às 11 da manhã, sempre um entrevistado muito interessante para a gente levar esses assuntos aí para a nossa comunidade. Eu tenho a honra de receber nessa quinta-feira aqui uma pessoa muito requisitada na cidade, uma pessoa muito respeitada pelo seu trabalho, o doutor Gabriel Romero, ele que é médico responsável pelo setor de terapia intensiva do Hospital Escola, além de outras atividades. Doutor Gabriel, quero agradecer muito a disponibilidade do seu tempo para a gente poder trazer essas informações nesse momento de pandemia, que é um momento muito complicado para todos. Por isso mesmo, essas informações são sempre muito importantes e interessantes para a nossa comunidade. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do Sala VIP. É um prazer tê-lo aqui conosco. Paulo, o prazer é meu de estar aqui no programa aí que está reiniciando, né, nesse momento que a pandemia deu uma brecha aí para a gente. Com segurança a gente está aqui, então. Prazerzaço participar desse bate-papo e espero que seja bem produtiva a entrevista, que a gente possa estar ajudando a tirar as dúvidas dos ouvintes também. Exato. E lembrando que os nossos ouvintes também podem participar através do nosso WhatsApp aqui, que é o 99919-1069. Podem participar pelo Facebook. Eu vou pedir até para o Duarte me auxiliar no programa também, ele que já está auxiliando na parte técnica. Se tiver alguma pergunta chegando aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, você, por favor, passa para a gente, tá bom, Duarte? Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Duarte, que é um grande companheiro aqui da Futura de longa data, responsável por toda a parte técnica nossa aqui. Doutor Gabriel, fala um pouquinho primeiro aí da sua história como médico, essa profissão que é tão importante, a profissão que está na linha de frente. Vocês são os verdadeiros heróis. Hoje toda a sociedade reconhece isso e não pode ser de maneira diferente. Todos os profissionais de saúde colocando a própria vida em risco para salvar a vida da nossa comunidade, de todos, né? Essa profissão de médico, ela é muito bonita realmente. Eu queria um pouquinho que o senhor falasse sobre seu histórico de médico, como descobriu esse talento, essa vocação para a medicina. Não, sempre tive vontade, né, de fazer medicina, de lidar com essa parte de saúde, e acabei me graduando aqui na nossa faculdade mesmo de medicina de Itajubá, com muito orgulho, né, uma excelente instituição. E desde 2013 fiquei aqui, né, aqui em Itajubá, e dei continuidade à minha graduação em clínica médica, posteriormente em terapia intensiva, né, que hoje em dia é a minha área de atuação, e também atuo como na parte de nutrologia aí após a término da pós-graduação, né. Eu também sou professor da faculdade de medicina. É um prazer também continuar nessa instituição onde eu me formei, né? E a pandemia veio mostrar para a gente, né, o real valor da equipe de saúde, né? Então, eu não sei fazer outra coisa da vida além de ser médico, né? Eu acredito que não me veria fazendo outra coisa. Mas eu fico muito grato com as palavras, né, com os elogios e reconhecimento da parte médica, mas lembrar que hoje o hospital, nenhuma instituição de saúde funciona sem o que a gente chama de equipe multi, né? Então, para ter um cuidado adequado com o paciente, principalmente nesse contexto de pandemia, onde mão de obra qualificada, especializada, tornou-se um recurso extremamente escasso, né? Não é só de médicos e médicas que se fazem um bom atendimento à saúde e o manejo correto dessa crise sanitária que veio aí. Então eu quero aproveitar esse espaço para estar agradecendo toda a minha equipe, né, do Hospital de Clínicas, da terapia intensiva, da unidade respiratória, que é uma equipe que vem se desdobrando aí há mais de um ano já no cuidado dessas pessoas aqui da nossa cidade e de toda a região, né? Lembrando que a gente presta um serviço que abrange não só Itajubá, mas aproximadamente aí 20 municípios do que nós somos referências. Então essa equipe é composta da enfermagem, tanto as enfermeiras como técnicos, né?
os fisioterapeutas, né, nutricionistas, psicólogos, para dar todo esse atendimento para o paciente e para a família dele. A pandemia mostrou a importância disso e a gente está ganhando cada vez mais força, se tornando cada vez mais fortes e mais bem qualificados para poder estar exercendo esse papel aí, que é fundamental, né? Perfeito. Muita gente ainda tem dúvida, doutor Gabriel, sobre o que é exatamente a UTI. Gostaria que o senhor desse uma explicação didática sobre UTI. Tem gente que confunde UTI com intubação, não é exatamente sinônimo uma coisa da outra, né? Não. O que é exatamente a UTI? Essencialmente, a UTI, ela é um local do hospital, é um local extremamente complexo, né? Um local de alta complexidade, onde sempre vai existir pelo menos um médico de plantão 24 horas por dia, né? Uma equipe médica, onde esses doentes vão ficar 100% do tempo monitorizados, todos os sinais vitais. Tem uma equipe de enfermagem 24 horas por dia, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos. Então, assim, é uma infraestrutura gigantesca com equipamentos de alta complexidade para poder prover para o paciente que está enfrentando possivelmente o pior momento da vida dele, né? Uma doença extremamente grave ou um agravo à saúde que pode pôr fim à vida dele. Então, a UTI é reservada para doentes críticos, né? Para os doentes muito graves, tanto de condições agudas como crônicas, e pacientes que talvez vão se submeter a procedimentos eletivos, mas que vão precisar se restabelecer e se recuperar nessa fase aguda de um pós-operatório, por exemplo, em terapia intensiva. Então, a UTI é reservada para esses pacientes que precisam de um suporte intensivo, um suporte crítico. E a formação do médico intensivista visa o cuidado com esse tipo de paciente, tá? Então, a UTI, como você falou, UTI é igual a intubação? Pode haver pacientes na UTI que não estão entubados, mas, essencialmente, se o paciente está entubado, está sob um suporte de um respirador artificial, o local que ele deve ser conduzido e onde ele deve ser cuidado é na UTI. Perfeito. No começo dessa pandemia, quando ainda era uma epidemia lá na China, acho que pouca gente imaginava que ia tomar uma dimensão planetária tão grande e que o sistema de saúde ia colapsar em vários lugares do mundo. Itajubá, graças a Deus, é uma cidade que estava muito bem preparada, graças ao trabalho que vocês fazem já à frente das nossas instituições de saúde, doutor Gabriel. E mesmo assim passaram por uma situação realmente muito apertada, quando um pouquinho antes da onda roxa, né? Que tivemos aí leitos totalmente tomados, a coisa veio numa crescente muito grande, talvez pelo atraso na vacinação aqui no Brasil, pelas pessoas não estarem ainda se cuidando da maneira que deveriam, não estar se isolando da maneira que deveriam. Essa fase mais crítica, ela parece que deu um tempo, pelo menos a gente pode falar dessa maneira, a gente não sabe do futuro, né, doutor Gabriel? Mas como é que você enxerga hoje a situação da UTI hoje, no sentido de Covid, os casos de Covid? Você sente que houve uma melhora com relação a internações na UTI? E devido ao quê? Devido à vacinação, devido ao isolamento, aos cuidados que as pessoas estão tomando ou não? Como é que você encara a situação momentânea da UTI com relação à Covid aqui em Itajubá? Olha, Paulo, como você falou, no início desse ano, a nossa cidade sentiu o que as cidades maiores, aí, como São Paulo, Belo Horizonte, as grandes metrópoles, viram de perto no ano passado o enfrentamento da pandemia. Então, leitos de UTI lotados, hospitais lotados, sistema de saúde sobrecarregado, né? Aqui no ano passado a gente não tinha vivenciado essa experiência ainda, como foi no início desse ano, lá por volta de fevereiro, né? Onde a gente chegou muito próximo aí do limite, né, da infraestrutura hospitalar da nossa cidade. A gente percebe, né, é fácil perceber a relação entre a adoção de medidas mais rígidas, como foi feito a onda roxa, que veio num momento bem oportuno, com a desaceleração do número de pacientes infectados que buscavam atendimento hospitalar, tanto para UTI quanto para a enfermaria convencional de leitos para a Covid, né? A gente colheu bons frutos desse isolamento
Então, a onda roxa foi eficaz no que ela se propôs a fazer, que era conter na disseminação do vírus, mas a gente também não pode viver eternamente em estado de sítio, né? A gente pode voltar às atividades desde que sejam regradas e bem assessoradas, como tem sido feito aqui pela gestão municipal, né? Hoje, a gente percebe que, embora os casos tenham diminuído e tendem a se estabilizar agora, o número de internações tem reduzido, mas a gente já vê em outras regiões do Brasil que essa curva de admissões em hospitais começam novamente a subir. Então é uma tendência que a gente espera que possa acontecer de novo aqui. Não é certeza, mas a gente acredita que possa acontecer. Com relação aos leitos de UTI no Brasil hoje em dia, nesse caso da pandemia, nessa realidade, tornou-se um recurso extremamente escasso, né? Então, mesmo que os casos nossos aqui de Itajubá tenham reduzido, né, a incidência de busca pelo atendimento hospitalar, a gente tem que lembrar que nós ainda somos referências para outras cidades, e esses doentes de outras cidades vizinhas, eles continuam precisando de assistência, internação e cuidado em terapia intensiva. Então, a nossa UTI, ela sempre tem trabalhado aí com a capacidade perto do limite de ocupação. Então, por mais que os pacientes tenham alta e rodem, são pacientes que ficam longos períodos de tempo internados, sabe? Sem muita previsão de quando vão sair, porque essa doença é bem debilitante, demoram vários dias de cuidado intensivo quando os pacientes precisam de UTI na Covid-19, né? Então, logo que os pacientes têm alta, já existem pacientes que estão necessitando, que estão em fila esperando UTI na nossa cidade, em outros municípios. Então, assim, a minha impressão é que as UTIs vão ser as últimas coisas a esvaziarem, né, na pandemia, porque os doentes críticos eles sempre vão existir, né? Então, por enquanto, a gente trabalha com um pouco mais de calma, um pouco mais de folga, um pouco mais de tranquilidade, mas a gente não pode baixar a guarda. Os leitos de UTI ainda continuam sendo bem requisitados. Perfeito. Quantos leitos nós temos em Itajubá, doutor Gabriel? Aqui em Itajubá nós temos 40 leitos, dizendo no hospital de clínicas, né, que é o hospital onde eu trabalho, nós temos 40 leitos de UTI para pacientes portadores de síndromes respiratórias agudas, os pacientes que são casos suspeitos ou confirmados de Covid, né? Uma vez que eles são descartados ou têm critérios de cura, eles podem ser transferidos para outras UTIs, né? Que não são UTIs para pacientes com Covid. Mas nós temos 40 leitos no momento. Perfeito. No começo da pandemia, muita gente acreditava que essa doença ela cometia basicamente pessoas mais idosas, pessoas com comorbidade, e ela tem se mostrado através dessas variantes, essas novas cepas, que a população jovem também ela tem sido atingida, né, doutor Gabriel? É importante que a gente deixe bem claro para a população que todo cuidado precisa ser tomado ainda, até por pessoas que se sentem saudáveis, pessoas que estão com vigor físico em dia, porque essa doença ela não, a gente conhece muito pouco sobre ela, né? Exato. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse acometimento da Covid em pessoas mais jovens também. O conhecimento sobre essa doença, sobre a Covid-19, nunca houve isso antes na história da medicina, de uma doença que tomar proporções globais como tem sido, e os estudos e os dados científicos serem produzidos em larga escala, em tanta velocidade assim. Então, um fato que era verdadeiro há 1, 2, 3 meses atrás, hoje ele pode já não ser um fato verdadeiro e um tratamento pode mudar, né? Então, eu costumo dizer que a gente está construindo a carruagem onde a gente já está viajando, né? Então, a Covid é assim. Os idosos, os portadores de doenças crônicas, e realmente eles são os pacientes de risco, tá? Para essa doença. Mas a gente tem visto que nunca antes houve tanta internação em UTI por pacientes mais jovens, né, com menos de 40 anos. E isso com certeza está associado, está atrelado a essas novas variantes e mutações do SARS-CoV-2, que é o agente que causa a Covid-19. Né? Então, um dos erros da condução dessa crise aqui no país foi subestimar
a pandemia, foi subestimar essa doença. E hoje a gente colhe ainda frutos um tanto quanto catastróficos, né? Hoje em dia no Brasil a gente já tem mais de 440 mil mortos pela Covid. Em Minas a gente tem mais de 1 milhão de pessoas que já contraíram a doença, né? Tudo isso por aquela história de que pudesse ser só um resfriadinho, só uma gripezinha, e não é bem isso. Então, mesmo se você for jovem, não tem problemas de saúde, pratica atividade física, não quer dizer que você está imune, que você não vai pegar a doença e que se você pegar vai ser só um resfriadinho. A probabilidade maior é que sejam sintomas leves, mas existem jovens sem doenças prévias que hoje em dia precisam de UTI e infelizmente acabam sendo entubados. Então não existe invulnerabilidade de ninguém contra essa doença. Então o cuidado tem que ser tomado a todo tempo, tomar sempre as boas práticas, não só pela sua saúde, mas pela saúde dos terceiros. Se você é um paciente que não é grupo de risco, pensar nos pacientes, nas pessoas que são e que a sua conduta inadequada pode colocar em risco a vida dessas pessoas. Então, hoje em dia, como a gente estava falando aqui, é uma regra de etiqueta, de educação, você se portar adequadamente, utilizar a máscara, usar o álcool em gel, não se aglomerar, porque isso é uma questão de saúde coletiva, né? De respeito ao próximo. Então, é isso. Não existe invulnerabilidade em nenhuma faixa etária. Perfeito. Inclusive, deixar bem claro para os nossos internautas, ouvintes aí, nós estamos de máscara aqui no estúdio. Eu já estou vacinado, o doutor Gabriel também vacinado, e mesmo assim a gente precisa tomar esses cuidados. Questão de respeito para com os outros, né, doutor Gabriel? Perfeito. Uma pergunta que muita gente faz sobre a vacina e sobre a contaminação. O nível de proteção que uma pessoa adquire após ter sido contaminada. Eu, por exemplo, fui contaminado no começo de fevereiro pela Covid. Agora tomei a primeira dose da AstraZeneca. A pessoa ela adquire um certo nível de proteção a partir do momento em que ela é contaminada, né? Exato. Existe alguma diferença de nível de proteção entre a vacina e a contaminação, ou isso ainda é uma coisa muito incerta, doutor? Não, o indivíduo que já contraiu a Covid-19 e se curou, ele já produziu anticorpos, né, que vão produzir uma memória imunológica contra uma nova infecção, tá? Esses títulos de anticorpos, não existe ainda uma resposta certa se essa imunidade ela é por período permanente, né, por tempo indefinido, ou se ela tem uma certa sazonalidade e uma periodicidade pelo qual ela ainda se torna competente, né? Então, acredita-se que em torno de 3 a 6 meses possa existir uma janela imunológica, um tempo de que a resposta imunológica ainda esteja competente no paciente que adquiriu a doença e se curou. Mas isso não inviabiliza e não torna desnecessária a vacinação desses pacientes, tá? Uma vez que as vacinas têm se mostrado eficazes justamente para produzir imunidade contra as novas variantes. Então, as vacinas que a gente tem disponível hoje no Brasil, elas são eficazes para proteger das novas cepas dos vírus. Isso é muito importante ser esclarecido. É muito importante. E o seguinte, o fato de você já ter sua imunidade natural não quer dizer que você não vai se beneficiar por esse incremento, por esse plus aí que a vacina vai te conferir também. Então, você já teve doença, você já se contaminou, mas você deve mesmo assim se vacinar e adquirir essa resposta também através da vacinação. Perfeito. Com relação à vacinação, o doutor Gabriel já deixou bem clara a necessidade dessa imunização através da vacina, mesmo que você já tenha sido infectado pela Covid e tenha se curado. Tem muita gente que ainda tem um certo receio, e eu gostaria que o senhor trouxesse as suas palavras e o seu conselho para essas pessoas. Tem muita gente que tem um receio ainda de tomar a vacina, porque hoje a internet ela é recheada de fake news, de informações não verídicas. E, por exemplo, uma grande dúvida que muitas pessoas têm, e não é fato, né? Tem gente que pergunta, eu posso pegar a Covid tomando vacina? Não. Sem chance, né? Não existe essa possibilidade de pegar a Covid através da vacinação. Exato. O que pode acontecer é você já ter a Covid, não ter sintomas e se vacinar
e ao longo dos dias vim desenvolver a doença, mas porque você se vacinou e já estava contaminado sem saber. Mas a vacina nunca vai causar a Covid-19. Esses vírus que a vacina usa, algumas são vírus inativados, né? O material genético do vírus também. Então, nunca houve questionamento por parte da mídia ou por parte da população quanto à eficácia e segurança de nenhuma outra vacina, né? A gente sempre cumpriu o calendário vacinal e tomava todas as vacinas que eram dispostas pelo Ministério da Saúde ou vacinas que nós comprávamos, né, por iniciativa privada para se vacinar. Mas hoje em dia a pandemia trouxe um certo caráter político para a doença, né? Então virou time de futebol. Não vou me vacinar porque essa vacina aí vai me causar problema, essa vacina não tem segurança, não tem eficácia, essa vacina é da China, então não tem nada disso. A gente tem que lembrar que a gente vive uma realidade onde a tecnologia evoluiu muito e a gente consegue produzir vacinas muito eficazes em curto espaço de tempo e que nenhuma dessas vacinas chega ao público sem antes ter passado por testes rigorosos. Nós não estamos fazendo experimentos aqui, né? Então, uma vez que essas vacinas passam por órgãos competentes, né, pela Anvisa, Vigilância Sanitária, e são testadas por sociedades, elas passaram por amplos estudos. Então, é super seguro se vacinar com as vacinas que estão aí disponíveis, que passaram pelo aval da Anvisa e pelo Ministério da Saúde, tá? Então, os efeitos colaterais eles podem existir, mas o benefício de se vacinar é muito maior do que o risco do efeito colateral. Exatamente. Não compensa você deixar de se vacinar por medo de efeito colateral, eu conheço algumas pessoas que tiveram alguns efeitos um pouquinho mais acentuados. Eu tomei a vacina, não senti nada, passei realmente liso, tanto na contaminação como na vacina, graças a Deus. Mas, como o senhor bem colocou aí, o risco de não se vacinar é muito maior. Você não se vacinar, você está colocando em risco a sua vida. Exatamente. Não se vacinar significa você assumir o risco de adoecer e poder contrair uma forma grave da doença. E isso ser muito ruim, né? Então, os efeitos colaterais, na maioria absoluta das vezes, eles são coisas leves, tá? São sintomas leves de dor no local da aplicação, uma pequena sensação de febre, dor de cabeça, dor no corpo. São raríssimos os eventos adversos que são considerados graves. Então a gente pode ficar tranquilo e se vacinar sem o medo aí de acontecer algo mais grave e ter a certeza que a gente está se protegendo de uma coisa muito pior. E não somente protegendo a nós mesmos, mas a gente está proporcionando aí uma proteção coletiva ao se vacinar, né? Então temos essa consciência também de que a gente está fazendo um bem aí para toda a população. Certo. Doutor Gabriel, com relação à reinfecção pelo Covid-19, existe algum caso comprovado aqui na nossa região de reinfecção? Olha, existe sim, tá? Pacientes que podem se reinfectar pelo vírus, tá? É o que a gente estava conversando, não existe uma imunidade definitiva, garantida, então é possível, né? Nós trabalhamos com a possibilidade real, né, de uma nova infecção pela Covid. A partir de 90 dias de uma infecção prévia já deve ser considerado novamente o paciente que sente sinais e sintomas de gripe, né, de síndrome gripal, né, ele pode sim estar reinfectado, tá? Então ele recebe de novo todos os cuidados, segue os mesmos protocolos. E, inclusive a vacinação não impede que você contraia a doença, isso também tem que ficar claro, ela não impede que você pegue a Covid de novo, mas ela proporciona uma melhor resposta imunológica e caso você venha a contrair a Covid-19 de novo, você não vai, né, a chance de você manifestar as formas graves ela é muito pequena. Então, para isso que serve a vacinação. Perfeito. Com relação à própria vacina, nós, por enquanto, não sabemos ainda se teremos de tomar essa vacina com uma certa periodicidade, como acontece no caso da vacina da gripe comum, ou se ela vai dar uma vacina, se ela vai ter uma proteção mais prolongada. Isso aí só estudos e só análise dos resultados que vão poder proporcionar essa resposta para a gente, né, doutor? Isso ainda não é isso daí não é uma pergunta sem resposta, né?
Mas tudo indica que sim, que a gente vai ainda se vacinar, né, com doses de reforço durante esse ano. Novas vacinas virão com Até porque existem mutações existem que precisam ser mutações abrangidas, né? e novas vacinas estão em estudo, estão em produção, que talvez garantam um tempo de imunogenicidade, né, de imunidade maior. Mas isso ainda, a gente ainda está correndo junto aí com conteúdo, né, com o conhecimento para a gente poder responder essas perguntas aí. Quem sabe daqui a alguns meses a gente tem essa resposta. Perfeito. E precisamos parabenizar também a equipe de pesquisadores, aí, isso no mundo inteiro, né? Sim. Que desenvolveu essas vacinas aí num tempo realmente inimaginável em outras épocas, né? Isso. Nós tivemos aí a produção de vacinas num tempo recorde, eu tenho certeza, que outras vacinas levavam anos e anos, e a gente tinha a necessidade dessa urgência que ela fosse produzida, ou seja, conseguimos produzir a vacina com eficiência e num tempo impressionante aí, ou seja, trabalho árduo também das equipes de pesquisadores aí no mundo todo com relação à vacina, né, doutor? Exatamente, produção de uma vacina que é segura, que é eficaz num tempo recorde, né? Então, a ciência nunca teve um papel de destaque como hoje no campo da saúde, né? Tanto investimento e tanta pesquisa, né? E então a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Perfeito, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá do Hospital das Clínicas aí que está curtindo a nossa programação, acompanhando a sua entrevista, doutor. Tem a pergunta da Mari, o doutor já respondeu, a Mari, ela dá parabéns aí pela explicação, ela tinha perguntado exatamente sobre a vacina, quem já pegou o vírus precisa vacinar. O senhor já respondeu, precisa sim, e precisa continuar tomando todos os cuidados, mesmo as pessoas vacinadas, como o doutor bem explicou, elas não estão protegidas de pegar a doença, mas sim de desenvolver um caso mais grave, de exigir internação, ou seja, a pessoa vacinada, ela mesmo vacinada, ela pode ainda contaminar outras pessoas se ela adquirir a doença, né, doutor? Exatamente, ela pode contrair e pode contaminar outras pessoas que não estão vacinadas, né? Exato. A vacina vai impedir que formas graves venham a se manifestar nas pessoas que receberam a vacina. Mas você que se vacinou deve manter aí as boas condutas, as boas práticas do uso de máscara, não se aglomerar, de usar o álcool em gel e lavar as mãos com frequência, né? Em respeito às outras pessoas que não se vacinaram também, para manter a segurança dessas pessoas, né? Eu acho que essa higienização habitual que a gente tem feito aqui vai se tornar realmente uma etiqueta Exatamente. para sempre. Pós-pandemia. Pós-pandemia. A higiene das mãos sempre é bem-vinda, né? Exato. Não só para evitar a Covid-19, mas evitar qualquer outro tipo de contaminação. Esses cuidados sempre vão ser muito bem-vindos, né, doutor? Exatamente. São coisas que estão vindo e provavelmente vão ficar, como você falou aí, uma etiqueta sanitária, né? Exatamente. A boa higienização das mãos, não se aglomerar, né? Isso aí vai ser talvez a nossa nova realidade. Além desses cuidados necessários que a gente tem aqui na Covid, eu gostaria que o senhor desse conselhos sobre o comportamento geral também com relação à alimentação, a banhos de sol, a exercício físico. Que uma pessoa, não quer dizer que isso vai proteger qualquer cidadão contra a Covid, mas ele pode aumentar. Existem algumas atitudes que a gente pode ter no dia a dia que podem aumentar o nosso sistema imunológico, né? Sim. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A alimentação balanceada, né, adequada, sem exageros, uma boa hidratação, consumo de água adequado, se expor à luz solar todos os dias, isso são hábitos que a gente não precisa ser nem médico ou da área da saúde para conhecer os benefícios, né? Isso daí já é um conhecimento consagrado que nossas mães, nossas avós já sabiam muito bem. A prática de atividades físicas ela deve ser incentivada, ainda mais no contexto de pandemia, por serem bons hábitos, né? Proteger a saúde cardiovascular, proporcionar condicionamento físico, aumentar a imunidade, né? Então, isso independente da idade, né? Sempre é tempo da pessoa estar podendo fazer um exercício. Sempre é tempo de começar e sempre é bom manter a constância nos bons hábitos, não é isso?
Então, desde que seja feito com segurança a prática da atividade física, tanto em academias quanto ao ar livre, né, respeitando o distanciamento, o uso de máscara, deve ser incentivado sim a realização das práticas de atividade física. Perfeito, doutor Gabriel. Além da sua atuação aí na área de terapia intensiva lá do Hospital Escola, o senhor também atende na Sanicor, né? Exatamente. Eu atendo na Sanicor, eu atendo um dia por semana lá, sextas-feiras, né? E lá faço atendimento na parte de nutrologia clínica e na parte também da conduta, né, e do manejo dos pacientes pós-Covid, né? Muitas vezes esses pacientes eles saem da internação do hospital precisando ainda de alguma reabilitação, tanto da parte nutricional como da parte hormonal, e a gente pretende dar esse suporte, né? A gente sabe que a reabilitação, principalmente desses pacientes mais graves, ela passa por uma série de cuidados que também são multidisciplinares, né? Então, trazer esse paciente de volta às condições que ele tinha de saúde, de autonomia, antes de adquirir a doença, é o principal, né? A gente vai ter uma nova doença agora, uma nova condição clínica, que são os pacientes crônicos de Covid. São aqueles pacientes que contraíram, por exemplo, você pegou Covid, teve sintomas leves, não se debilitou, continua seguindo uma vida normal. Mas esses pacientes que ficam muito graves, ficam em UTI, por semanas em uma cama de UTI, intubados, usando sedativos, medicações que atrofiam e podem piorar a condição muscular, esses pacientes eles precisam de reabilitação para poder voltar às suas atividades diárias, né, as boas condições de saúde que eles tinham, dar autonomia e dignidade de novo para esses pacientes. Então o Brasil agora vai enfrentar um novo cenário de ter que reabilitar esses pacientes que ficaram graves e que ficaram muito tempo internados em UTI. Esses pacientes precisam se recompor, reconstituir massa muscular, ganhar sua autonomia novamente. Então, nesse contexto, a gente tem que trabalhar nisso. Certo. E essa recuperação pós-Covid, ela depende muito do grau também de gravidade com que a infecção atingiu a pessoa, né? Algumas pessoas vão exigir um pouquinho mais de tempo de recuperação. Sim. Como é que o senhor tem enxergado esse quadro aí nas pessoas pós-Covid? Exatamente. Os pacientes que desenvolvem formas mais graves e precisam de UTI, geralmente ficam sob sedação, às vezes usam medicações para bloquear o impulso do neurônio para a musculatura. Então ela fica com o sistema muscular totalmente inerte, bloqueado. E para poder o ventilador mecânico poder exercer a função que ele precisa com segurança, né? Então, quando essa pessoa sai da UTI, ele sai num estado de comprometimento da musculatura, né, da atividade motora muito importante. Então, quanto mais grave a doença que você manifestou, maior o tempo de reabilitação que você vai precisar subsequentemente. E vários fatores vão entrar a pesar no tempo que isso vai levar. Primeiro, cada indivíduo é um indivíduo. Então, tem pacientes que vão se reabilitar mais rápido e outros vão demorar mais tempo. As doenças que esses pacientes já tinham. Lembrar que a gente não está tratando só de uma doença. A maioria desses pacientes que precisam ficar em UTI são pacientes com mais idade, são pacientes que têm outras doenças crônicas, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, osteoporose. Então, essas doenças têm que ser manejadas e tratadas num contexto novo agora de reabilitação, né? Se o paciente é mais jovem e desenvolver a forma grave, ele tem o benefício de ser jovem e de ter muita reserva ainda, né? Então, esses pacientes, eles geralmente se recuperam e se reabilitam mais rápido, os jovens, né? Os pacientes mais idosos, que têm mais comorbidades, vão levar mais tempo para se reabilitar. Então, a gente chega a ter pacientes que demoram 6 meses a 1 ano nesse processo de reabilitação para ficar em condições semelhantes ao que eles eram antes da doença. Então, a gente tem muitas vezes o comprometimento pulmonar, que fica com a sequela, né, pela doença Covid-19. Muitos pacientes eles vão evoluir com fibrose pulmonar, cicatrizes no pulmão secundárias aí à Covid-19 que causou essa inflamação, essa infecção pulmonar. Então, além dos problemas de musculatura, de perda de peso, a gente ainda tem uma reserva respiratória e cardiovascular comprometida pelo pulmão estar doente agora e também precisar ser reabilitado. Então, tudo isso maneja aí um acompanhamento mais de perto desses doentes para que eles possam voltar a ser funcionais como antes de ficarem doentes.
Perfeito, doutor Gabriel. E com relação à indicação, para a gente poder entrar na reta final, sei que o seu tempo é restrito. Eu agradeço mais uma vez aí ter reservado esse tempo para a gente esclarecer a população sobre esse assunto tão importante. É, houve uma mudança de protocolo com relação ao paciente que começa a sentir algum sintoma de resfriado, de gripe, hoje procurar uma instituição hospitalar ou se tratar em casa? Qual que é a indicação que hoje é dada? Qual que é o protocolo hoje para qualquer sintoma aí que Olha, pode levar à Covid? os pacientes que têm sintomas sugestivos de Covid, né, que é febre, dor no corpo, coriza, tosse seca, né, dor de cabeça, dor de garganta, esses pacientes eles devem procurar ajuda e atendimento especializado, né, de uma médica, de um médico. Ele pode ser feito a princípio nas unidades básicas de saúde, né, a maioria delas aí vão garantir um atendimento bem legal, bem completo, né? E nós temos também no nosso hospital um pronto atendimento dedicado exclusivamente para o suporte e o acolhimento desses pacientes. Então, esses pacientes vão passar em consulta com o médico, com a médica que vai estar lá. A gente tem 24 horas uma equipe de plantão para recebê-los. E durante essa consulta vão ser visualizados vários sinais vitais, a oximetria, né, que é a saturação de oxigênio periférica, a gravidade e a severidade dos sintomas, a necessidade de se fazer exames de laboratório, exames de imagem. E de acordo com a gravidade dos sintomas ou sinais respiratórios que o paciente apresentar, esse médico vai ou não indicar a internação hospitalar, tá? Então, procure sim auxílio, né, e ajuda de um atendimento médico especializado sempre que você tiver esses sintomas. Mas não podemos subestimar a Covid-19 como era feita no início, né, que a orientação era vá ao médico só se você tiver com falta de ar. Isso custou caro para a gente, tá? Então, faça um atendimento bem feito, procure um setor especializado, como é o caso do nosso hospital, Hospital de Clínicas, que tem sido referência na região toda, né? Tá fazendo, modéstia à parte, um excelente trabalho na condução desses pacientes, tá? Conta com uma equipe de ponta lá. E passe por atendimento. Se o seu caso for um caso leve, você vai ser orientado a fazer o isolamento domiciliar e o tratamento em casa, tá? Caso tenha algum sinal mais preocupante, você vai ser submetido à internação, vai ser orientado, mas o importante é não deixar o tempo passar e não perder tempo. Perfeito. Uma última pergunta de ouvinte aqui com relação às pesquisas. As pesquisas com relação à vacina foram realmente muito eficientes. E com relação ao tratamento da Covid, o senhor já sente uma mudança no tratamento que era dado há um ano atrás e agora? A gente já usou muita coisa no início da pandemia, né? Que a gente não usa mais. Apesar de ainda existir, fora do que é oficial, alguns tratamentos que não devem ser feitos, né? Então, no começo da pandemia, a gente ainda não tinha muito dado científico sobre o tratamento e acabou se usando alguns tratamentos que já existiam para outras infecções virais, uma tentativa de melhorar esses pacientes que estavam sendo cometidos por uma doença totalmente nova. Então, um exemplo, no começo da doença, nós chegamos a usar cloroquina, hidroxicloroquina, a gente chegou a usar azitromicina, que é um antibiótico, né? No tratamento desses pacientes com Covid. Ivermectina, tudo esse tipo de coisa. Hoje em dia, a gente sabe que não existe benefício nenhum. Isso já está provado por A mais B, tá? Que essas medicações não são eficazes no tratamento da Covid. Então, o conhecimento tem se amadurecido e cada vez hoje a gente sabe que o que há um benefício hoje em dia é o suporte, né, a identificação precoce dos pacientes que necessitam de internação hospitalar e de terapia com oxigênio. E hoje em dia, de fato, aquilo que muda o desfecho do paciente, os que precisam ficar internados no hospital, é a terapia com corticosteroide, né, com corticoide, um paciente que está num período mais adequado para o uso, que é a partir do 8º dia.
né? E o uso de drogas que fazem anticoagulação do sangue, mas numa dose baixa, não é uma profilaxia apenas, né? Mais estudos estão saindo com o uso de anticorpos monoclonais que parecem ter benefícios em alguns grupos de pacientes, terapia com plasmaférese, né, com plasma de doentes que já pegaram o Covid. Plasma é uma parte do sangue onde ficam os anticorpos, então alguns grupos de pacientes podem se beneficiar, principalmente aqueles mais idosos e portadores de comorbidades. Então, são tratamentos que ainda estão sob investigação, né? Mas o que mudou é a gente filtrar e saber mais o que não usar do que, certamente, assim, o que a gente pode usar e que faz diferença. Perfeito, doutor Gabriel Romero, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Sala VIP, que retornou nessa quinta-feira. Semana que vem a gente vai estar de volta, sempre às 11 da manhã, e trazendo personalidades, pessoas de destaque na nossa sociedade, que tem sempre um assunto muito importante para a nossa comunidade. Quero agradecer muito a sua presença, deixo o microfone da Futura aí aberto para suas considerações finais, e mais uma vez aí agradecendo em nome não só da rádio, mas de toda a comunidade a sua presença aqui no nosso programa. Parabéns pelo trabalho e que a gente tenha muito sucesso no combate a essa pandemia, doutor. Paulo, eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme estar aqui hoje no Sala VIP. Desejo aí tudo de melhor para a continuidade do programa, está muito bem conduzido, né? Agradecer também a toda a equipe lá da terapia intensiva do Hospital de Clínicas, a nossa equipe lá. E deixar aí um apelo para todo mundo continuar fazendo a sua parte, continuar mantendo as boas práticas para a gente sair forte dessa pandemia aí. Tá joia? Perfeito. Doutor Gabriel Romero, responsável pela unidade de terapia intensiva do Hospital Escola, também atendendo na Sanicor. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, e com melhores notícias para a nossa sociedade, né? Se Deus quiser. Muito bem, Sala VIP vai ficando por aqui nesta quinta-feira. Eu volto daqui a pouquinho, 13h, com o Rádio Retrô, trazendo clássicos que marcaram época em nossas vidas aqui na Futura FM. Sala VIP de volta na semana que vem. Agradeço a presença do Dr. Gabriel Romero e também do meu amigo Duarte, que está conosco aqui nos nossos botões. Duarte, mais uma vez, muito obrigado aí. Foi um prazer contar com a sua companhia, viu? Estamos aí só avisando aos ouvintes que a gente vai disponibilizar o vídeo na íntegra depois, porque a internet falhou aqui com a gente. Mas o vídeo fica na íntegra depois, então? O vídeo fica, já está gravado aqui na rede local. A gente vai disponibilizar assim que o sinal da internet estiver totalmente operacional. A gente sobe esse vídeo para o YouTube e também para o Facebook. Ótimo, então. Os ouvintes não perderem nada aí. Isso é importante aí para os nossos ouvintes que acompanharam, no momento que caiu a internet, só as pessoas que estavam no rádio. Agora, você vai poder acompanhar na íntegra essa entrevista em qualquer momento, fica no site da Futura, né, Duarte? Isso, vai ficar na página do Facebook da Futura e também no canal da Futura no YouTube. Ah, perfeito, então. A entrevista realmente foi muito interessante, foi muito bacana. E eu agradeço mais uma vez aí ao Dr. Gabriel Romero pelo seu tempo dispensado aqui nessa entrevista. E eu volto daqui a pouquinho, então, a partir de 13h em 106,9.